amigos do Direito Penal em Foco, sejam muito bem-vindos a este espaço. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso e aqui trataremos dos temas mais relevantes sobre direito penal e processo penal no Brasil e no mundo. E para este primeiro vídeo eu separei um tema muito interessante e polêmico. Isso porque no dia 26 de agosto desse mês, a princípio, o Superior Tribunal de Justiça, precisamente a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, vai julgar um importante passo no caso da Marielle Franco, aquela vereadora do Rio de Janeiro, morta em 14 de março de 2018, junto com o seu motorista. Bom, para ambientar vocês, eu vou dizer o seguinte. O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou lá no âmbito da primeira instância do juiz de primeiro grau que a Google fornecesse dados de todas as pessoas que cerca de 5 dias antes do crime pesquisaram algumas palavras-chave, como, por exemplo, Marielle Franco, vereadora Marielle, Rua dos Inválidos 122, Casa das Pretas, entre outras. E mais, o veículo onde estavam os sujeitos que assassinaram a Marielle e o motorista, ele foi localizado cerca de 9 meses depois na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que a Google fornecesse dados de geolocalização de todas as pessoas que estavam nas proximidades daquele lugar, por volta aí de 15 minutos do momento em que o veículo foi localizado. A Google não concordou, porque o juiz de primeiro grau atendeu a esses pedidos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Google, não concordando, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça via mandado de segurança. Enfim, o que acontece foi o seguinte: o assunto ele vai ser debatido com mais precisão e ele já é, antes mesmo de ser decidido, ele já é considerado um caso paradigmático. Por quê? Porque ele envolve um grande dilema. Num primeiro momento, nós temos um interesse público na solução da persecução penal, ou seja, nós temos o interesse público de que as investigações sejam solucionadas, de que os responsáveis possam ser punidos pelos atos que cometeram. Mas, por outro lado, nós temos também um embate entre a intimidade, o direito à intimidade, o direito à privacidade daquelas inúmeras pessoas que não estavam na cena do crime, ou mesmo que não tenham de fato nenhum envolvimento com o crime, mas que por algum motivo estavam ali nas proximidades do local, ou mesmo, de certa forma, pesquisaram pela Marielle Franco nesses 5 dias que antecederam o crime. Então nós temos aqui um direito à intimidade dessas pessoas, que também deve ser preservado por uma expressa previsão do texto constitucional. Vocês percebem como que a questão é difícil num primeiro momento? Foi justamente isso que o ministro Schietti, que é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, falou sobre o caso. Enfim, a Google, ela argumenta no seguinte sentido: nós temos uma lei no Brasil, que é o chamado Marco Civil da Internet, que é considerada a nossa Constituição da Internet. E o Marco Civil da Internet, ele até traz uma previsão no sentido de que os provedores de internet devem armazenar durante um certo período informações relativas aí ao horário e à data em que usuários acessaram os sites, né, na internet. Só que tem um problema. Quando o Marco Civil diz que os provedores devem armazenar essas informações para, inclusive, fornecerem à justiça em caso de necessidade, o Marco Civil é muito claro, por exemplo, nos seus artigos 15, nos seus artigos 19, no sentido de que quando essas informações forem fornecidas à justiça, elas devem ser fornecidas de modo específico, ou seja, para usuários em específicos. E o problema é que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez os pedidos genéricos. Como eu disse aqui, o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou que fossem fornecidas informações de todos os usuários, de quaisquer usuários que cerca de 5 dias antes do crime pesquisaram por palavras-chave, como Marielle Franco, vereadora Marielle e etc. Ou também de todos os dados de geolocalização
daquelas pessoas que estavam aí nas proximidades do local onde o veículo, seja cerca de 9 meses depois da data do fato, da data do crime, foi localizado. E aí nós temos um problema, porque esses pedidos são genéricos e a Google entende que o fornecimento dessas informações de modo genérico pode ser extremamente gravoso, porque, como eu já falei, pode interferir indevidamente no direito à intimidade e à privacidade de dezenas de pessoas. E o problema também é que, caso o Superior Tribunal de Justiça entenda que não há nenhuma inconstitucionalidade nessa decisão do juiz de primeiro grau que deferiu que a Google fornecesse essas informações, isso pode acabar servindo de precedente para que casos futuros também sejam decididos da mesma maneira, o que também poderia ser extremamente prejudicial. Alguns juristas, por exemplo, têm entendido o seguinte, que eles não se opõem ao fornecimento dessas informações, desde que os dados dos usuários que não têm absolutamente nada a ver com o crime sejam mantidos em sigilo, o que significaria preservar a intimidade dessas pessoas. Lembrando que, no mês de maio deste ano, o Superior Tribunal de Justiça negou essa mesma terceira turma que vai julgar em 26 de agosto esse caso envolvendo o fornecimento de informação, ela decidiu pela não federalização do caso. O que isso significa dizer? Bom, a Constituição Federal, no seu artigo 109, ela prevê que compete à Justiça Federal julgar e processar casos envolvendo violação de direitos humanos. E aí o parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição Federal determina que o Procurador-Geral da República poderá, em casos envolvendo grave violação de direitos humanos, requerer a federalização do caso, para que ele possa ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, um assunto envolvendo grave violação de direitos humanos, que num primeiro momento está sendo julgado pela Justiça Estadual, no âmbito do primeiro grau, e que esteja sob investigação da Polícia Civil, caso o Superior Tribunal de Justiça acate o pedido de federalização, ele passará a ser julgado, o caso passará a ser julgado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. E aí, evidentemente que, por consequência, ele será também investigado, as investigações serão a cargo da Polícia Federal. E na época, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça de negar o pedido de federalização, sob o argumento de que a Polícia Civil estava investigando o caso, ela está investigando, ela não está inerte, e que, na verdade, esse atraso, essa demora nas investigações está muito mais ligado a uma própria complexidade do caso do que a um retardo proposital da Polícia Civil. E aí o Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu isso, essa notícia ela foi recebida com muitos bons olhos na comunidade jurídica, porque na época havia aí uma suspeita de tentativa de interferência do presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, na Polícia Federal. E aí isso acaba gerando uma certa preocupação, porque vários veículos de imprensa estavam noticiando uma possível proximidade entre membros da família Bolsonaro e os possíveis envolvidos no crime. Então, por isso que que essa negação do pedido de federalização do caso pelo Superior Tribunal de Justiça foi recebida com alívio, porque como seria a Polícia Federal que continuaria as investigações, dada essa suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, inclusive esse possível envolvimento de membros da família Bolsonaro com os supostos autores do fato criminoso que vitimou a Marielle Franco e o motorista Anderson, não cairia muito bem, não seria bem recebida essa notícia de eventual federalização do caso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Foi só o primeiro, muita coisa boa vem por aí. E eu espero também que vocês possam me seguir nas redes sociais para mais conteúdos jurídicos. E eu espero justamente trazer muita informação de qualidade. Estamos apenas iniciando, aguardo inclusive críticas e sugestões. Muito obrigado!
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.